Hoje eu vou apenas mostrar-lhes algumas manchetes que aconteceram nesse mês de setembro, que praticamente já acabou. Hoje, sábado, 28 de setembro, só tem o 29 domingo e segunda, 30. Essas notícias saíram em alguns jornais internacionais, alguns sites como Koenig, como Prophecy Headlines, como The Wall Street Journal, and Breaking Israel News, Yahoo, e assim vai muitas notícias sobre o Oriente Médio. E no final eu vou só dar uma pincelada em algo que aconteceu agora no final de setembro, que foi a 74ª sessão da ONU. Mas vamos aqui. Você está vendo aí, o presidente do Irã adverte os Estados Unidos a ficarem longe, pois anuncia mísseis de longo alcance que podem atingir bases americanas. Então, mais uma vez, o presidente do Irã, o Hassan Rouhani, ele atacando com palavras os Estados Unidos e os países. No Wall Street Journal saiu que os rebeldes e emitas advertem que o Irã planeja outro ataque em breve. Então essa matéria saiu já no dia 21 de setembro, que foi um sábado. E aqui uma novidade. Irã diz que fará exercícios navais com Rússia e China em breve. Então veja como os blocos estão se unindo, esses países. A Rússia e a China sempre defenderam o Irã. Ali tem petróleo e eles querem se expandir também no Oriente Médio. Então essa matéria saiu no Yahoo, que o Irã diz que fará exercícios navais com Rússia e China em breve. Também saiu no dia 20 de setembro no Bloomberg. Aqui no Prophecy Headlines diz que o presidente do Irã adverte os Estados Unidos a ficarem longe, pois revela mísseis de longo alcance que podem atingir bases americanas. Então ele continua ameaçando. E o Hossein Salami, que é o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, ele emite alerta de campo de batalha, enquanto os Estados Unidos enviam tropas, que foi exatamente ali para a Arábia Saudita. Então veja que a guerra está sendo desenhada. E ainda no Prophecy Headlines, o Hassan Rouhani aqui, ele diz que, fala até algo bem diferente. Ele diz: o Irã presenteará ao Oriente Médio um pacto de paz? Essa é a pergunta da manchete. E diz que as forças armadas do Irã, em uma parada que aconteceu entre Irã, mostraram o seu armamento, a sua variedade de armas, que incluem mísseis balísticos, tanques e outras armas. E durante a parada, o presidente iraniano Hassan Rouhani, ele alertou os países para saírem daquela região. E o Hassan Rouhani diz: nós em breve apresentaremos um plano de paz regional. Nós estamos dispostos a perdoar os países vizinhos por seus erros passados e estenderemos nossa mão em sinal de paz e traremos de volta a irmandade e a amizade em nossos relacionamentos. Quem ouve isso até acredita que pode ser verdade, mas o que eles querem é aniquilar Israel, tirar Israel do mapa. E como você está vendo aí no Breaking Israel News, o Irã ameaça tornar Israel pó em meio-dia. Então esse é o desejo deles, destruírem totalmente Israel. E você está vendo aí no Prophecy Headlines que o ministro de Estado das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse que o ataque iraniano não pode ficar sem resposta. Ele disse o seguinte: estamos em consulta com amigos e aliados sobre os próximos passos a serem seguidos após o ataque de 14 de setembro às nossas instalações de petróleo, mas aguardamos as conclusões de uma investigação. Ele é o Adel Al-Jubeir, e ele falou aos repórteres da Reuters na quarta-feira, dia 25, e essa matéria está saindo aí no Prophecy Headlines no dia 26 de setembro.
E ainda no Prophecy Headlines, matéria do dia 24, é que a França, Inglaterra e a Alemanha culpam o Irã pelo ataque à Arábia Saudita. Você está vendo aí todos eles reunidos, o presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, todos eles reunidos e dizendo que o Irã é culpado. Então veja que a coisa está apontando para um ataque, para uma guerra. Isso saiu também no Middle East, a mesma coisa. E no Deep File diz o seguinte: Irã estabelece células da Jihad Islâmica na Judéia e Samaria para atacar Israel. Então Israel está começando a ficar no olho do furacão. Em breve esses ataques vão começar a acontecer. Ainda no Deep File tem forças da PMU, que é Força de Mobilização Xiita do Iraque, pró-Irã, assumem as fronteiras da Arábia Saudita e da Jordânia e ameaçam Israel pelo leste. Então veja que todo este cenário para uma guerra ali no Oriente Médio está sendo montado e com rapidez. Já o secretário de Estado Mike Pompeo, ele diz que o Irã é o agressor e não o prejudicado. Essa matéria saiu no dia 25 de setembro. E um general israelense alertou que o nível de guerra, escute isso aqui, está se aproximando do Irã com a tensão crescente no Oriente Médio. O brigadeiro-general Dror Shalom emitiu a terrível avaliação da situação, enquanto a guerra de palavras ocorre entre os Estados Unidos, Arábia Saudita e Irã. Então esse general alertou que o nível para a guerra está aumentando. E o presidente do Irã atacou os Estados Unidos, agora na 74ª ocasião em que a ONU se reuniu. E nesta notícia o presidente do Irã, ele disse que a região do Oriente Médio está à beira do colapso. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, alertou na quarta-feira, 25 de setembro, que um único erro na região do Médio Oriente, ou Oriente Médio, pode alimentar um grande incêndio, considerando que a região está à beira do colapso. Discursando perante a Assembleia Geral da ONU, Rouhani defendeu que a região se tornará mais segura quando as tropas norte-americanas a abandonarem. A segurança não deverá depender da intervenção norte-americana e das suas armas, disse ele, insistindo que a segurança não pode ser comprada ou fornecida por governos estrangeiros. E o ministro para Assuntos Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, ele disse que não haverá pacto nenhum com as potências mundiais. A coisa está ficando cada vez mais difícil ali no Oriente Médio. Agora vamos a uma notícia bem interessante, e eu quero apenas dar uma pincelada com ela para fechar esse material dessas notícias de setembro. E eu quero só finalizar com esse assunto que rendeu muitos vídeos no YouTube, muitas notícias, quando a menina Greta Thunberg, ela discursou lá na ONU e fez caras e bocas e disse assim: vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias e eu ainda tenho sorte. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, todo um ecossistema está entrando em colapso. Nós estamos no começo de uma extinção em massa. E tudo que vocês sabem falar é de dinheiro e contos de fadas de crescimento econômico eterno. Como ousam? How dare you? Complementou. Todos nós vimos que houve uma encenação e ela tem um apoio de grandes estadistas, de pessoas que têm muito dinheiro, e ela disse que velejou para não pegar avião, para não poluir o ar, etc. e tal. Ainda bem que muita gente hoje está de olho no que acontece no planeta e ninguém engole mais calado nada. E eu coloquei isso aí. Esse recado já está escrito nas pedras da Geórgia.
população abaixo de 500 milhões de habitantes. Ela enfatizou muito bem isso aqui. Nós estamos no começo de uma extinção em massa. A elite global sempre dá uma pista antes de agir. Nós estamos no começo de uma extinção em massa. Típico recado da nova ordem mundial, New World Order. E aí tem a foto dela com Al Gore. Existe muita fake news sendo colocado de George Soros, dizendo que ela é neta de George Soros. E isso não é verdade, a verdadeira foto é essa com Al Gore. E só para você ter uma ideia que a elite global está por trás de todo esse assunto de clima, até o Vaticano fez lá uma reunião também sobre esse de clima, que tem aqui 13, ação contra a mudança global do clima. E o que nós vemos? O olho que tudo vê. Sinal da grande elite globalista. Este ano, em junho, aconteceu os 40 anos das Pedras Guia da Geórgia, com os 10 mandamentos da nova ordem mundial. Isso aqui é muito sério, porque lá nas pedras está escrito exatamente isso: manter a humanidade abaixo dos 500 milhões em um perpétuo balanceamento com a natureza. É meta deles, da elite global, despopularizar este planeta. Por isso que você ouve falar de tantas vacinas, tanta gente morrendo, tantas pestes e tantas guerras e as que virão. As pedras da Guia da Geórgia, também chamadas de American Stonehenge, no condado de Elbert, estado da Geórgia, a 72 quilômetros de Atlanta, foram construídas em junho de 1979 pela empresa Alberton Granite Finishing, a mando de um desconhecido sob o pseudônimo de R.C. Christian. Então, as frases que estão lá nessas pedras, eu já fiz um vídeo no passado sobre isso, sobre as pedras da Geórgia. Estão esses 10 mandamentos aí, que é manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em um balanço constante com a natureza, controlar a reprodução de maneira sábia, olha aí, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Aqui entra esterilização em massa também. Unir a humanidade com um novo e único idioma vigente, controlar a paixão, olha aí, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Ou seja, nada de falar de Jesus, nada de cristianismo e outras religiões. Proteger povos e nações com leis e cortes justas, ou seja, uma corte internacional única que vai descer as leis para todo o planeta. Um governo único, nas entrelinhas. Permitir que todas as nações refugiem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Novamente, um governo único. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários, ou seja, se terá um governo mundial, como está lá em Daniel, serão 10 reinos nesse planeta e um líder em cada um desses reinos. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. E aqui entra uma grande falácia e perigo do socialismo, ou seja, entra aquela velha história que tudo é comum. A sua casa, se você só tem 2 pessoas, mas ela tem 4 quartos, você vai ter que deixar outras 2 pessoas virem morar com você. Você já deve ter ouvido falar disso. É o bem comum, o dever social. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. E aí entram as adorações. Não ser um câncer na Terra. O que é que eles querem dizer com isso? Deixar espaço para a natureza. O que eles querem dizer não ser um câncer na Terra? Possivelmente aqueles que forem contra essa nova ordem mundial serão considerados um câncer na Terra. Então esse é o balanço das notícias no mês de setembro, com esses rumores de guerras e mais guerras ali no Oriente Médio,
e está para estourar, porque está todo mundo se armando, e vocês viram que a Arábia Saudita disse que tem que ter uma resposta. Não sabemos quando vai acontecer essa guerra, mas o que nós precisamos é estar cientes é que o arrebatamento está cada vez mais próximo de nós. Isso é para quem crê. Eu sempre digo isso, é para quem crê. Quem não crê, não creia. Num breve momento, ouviremos o soar de uma trombeta, e aqueles que estão com a sua vida íntegra com o Senhor ouvirão esse chamado. Como está a sua vida? Você está trilhando o caminho estreito ou o caminho largo? A qualquer momento, não sabemos quando, nem dia, nem mês, nem ano, mas precisamos estar totalmente preparados. Você está vendo o cenário. Essa 74ª reunião da ONU, ela escancarou os objetivos da elite global. Foi assim, descaradamente. Eles têm um projeto e estão seguindo a risca, que é impor suas leis para um governo mundial, o governo do anticristo. Mas a noiva do Cordeiro, esta não verá nada disso acontecer. Porque enquanto este planeta estiver num caos total, a noiva vai estar celebrando o seu casamento. Isso é para quem crê. Quem crê que vai passar pela tribulação, boa sorte e não aceite a marca. Esse é o conselho que eu dou a todos que dizem: nós vamos passar pela tribulação, então boa sorte e não aceite a marca. Porque a noiva do Cordeiro, essa não verá e nem passará pela tribulação. Quem não crê, então não creia. Mas nós que dizemos que somos noiva do Cordeiro, que estamos buscando ao Senhor, que estamos orando, que estamos na peia, levando bordoadas a 3x4, estamos orando a cada dia. Intensifique as suas orações. Eu consegui, graças a Deus, intensificar os momentos de oração, os momentos com o Senhor, porque precisamos, irmãos. Todo mundo está passando por uma luta grande. Todo dia a gente ouve de um amigo, irmão na fé, como está a luta dele, luta dela. Mas uma coisa precisamos estar cientes. Não podemos desistir. Não podemos pendurar nossas harpas no salgueiro, como eu sempre digo. Porque num breve momento, e está muito próximo, nós vamos sair daqui. E os que ficarem para trás contemplarão todo o caos, contemplarão a face do anticristo, do falso profeta. Lá na frente, Apocalipse número 9, a abertura do poço do abismo, com aqueles demônios que irão afligir a humanidade. De qual lado você vai querer estar? Dos que estarão nas bodas do Cordeiro ou dos que estarão na tribulação? A decisão é nossa, se nós queremos ou não ficar. Então vigie como está a sua vida. Tenha mais momentos com o Senhor. Busque mais, mas ore. 10 minutos, 15 minutos, não interessa, mas esteja ligado. Ore o momento que você tiver a oportunidade, ore. Porque o negócio está estreito e é para todo mundo. Mas nós não desistimos do Senhor. Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente pronuncia esse nome, tem gente que contorce todo. Jesus Cristo de Nazaré. Como eu não falo hebraico, eu falo Jesus Cristo de Nazaré. Vamos seguir firmes. Eu sei que você está passando por lutas, porque está todo mundo neste mesmo patamar, todo mundo chorando, todo mundo dizendo: vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Está chegando a hora. Eu queria que você sentisse como eu sinto quando eu falo que está chegando a hora. Estou todo arrepiado aqui nesta gravação, porque o Senhor tem falado comigo, tem falado com muitos irmãos. Hoje mesmo eu recebi um áudio que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, falou com um irmão que disse: o tempo acabou. E ele via no relógio 00, marcando que tudo acabou. O Senhor já falou isso comigo também, com muitos de vocês aí do outro lado. É só nós perseverarmos. Não desista, porque só os que perseverarem alcançarão Jerusalém celestial. Que Deus te abençoe.
poderosamente. Esse foi o resumão de setembro, que foi um mês realmente com muitas coisas acontecendo. Vem aí outubro e sabe-se lá até quando vamos estar aqui. Ore pelos seus amigos, ore pela sua família, ore pelos seus vizinhos, pelos que trabalham com você. Só podemos fazer uma coisa, orar. Não podemos forçar ninguém a aceitar Jesus como Salvador. Depois, os que não quiserem vão ter que dar conta das suas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. E fique ligado no programa Jesus está voltando, mas muito mais ligado no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.